Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o episódio 11 do Baião de 2 Bits, o podcast do Mexido Digital. Eu sou o Mike e, como sempre, estou aqui acompanhado do Jeff, o co-editor do blog. Fala aí, Jeff. Opa! E aí, Michael, beleza? Vamos lá. Beleza, esse é o episódio 11. É? E como aquela adolescente lá, nervosinha, lá dos bagulhos sinistros, ele tem um superpoder Ah, é? Qual? de entreter. Boa, caramba, hein? Boa. Pois é, nesse episódio aí a gente vai falar daquela série Iluminadas, lá do Apple TV Plus. A gente vai falar do filme Boa Sorte, Léo Grande, e de outro filme aí do Netflix, que é o Agente Oculto. E vai ter também aí o post mais popular da história do Mexido, de todos os tempos também, sendo relembrado, recebendo uma homenagem. Isso aí. E a sua dica de um novo serviço de streaming. Tan. Então vamos deixar de suspense e vamos começar. Vamos lá? Bora lá. Para começar, então, a gente vai lá para aquela Bacon no Baião, aquela parte onde a gente repassa aí os posts da semana, faz aqueles comentários, coisas que às vezes não deu tempo da gente botar no texto. Então, o post de segunda-feira, como eu já falei, foi o seriado da Apple TV Plus Iluminadas. Na verdade, aí uma minissérie, né? Shining Girls, lá do Apple TV Plus, com a Elizabeth Moss, o Wagner Moura. É um seriado meio de crime, meio de drama, e tem uma pitadinha aí de ficção científica no meio de ficção, como um elemento narrativo aí diferenciador do seriado, né? Eu gostei muito da minissérie, são 8 episódios, achei ela bem bacana, e é uma mistura, como eu falei, uma mistura de gêneros que dá certo, porque você tem um twist nesse modelo já bem utilizado, né, do serial killer, né? Daquele cara que é um serial killer, porque geralmente nesse tipo de filme ou seriado, você vê um serial killer que está à revelia, ou sei lá, e você geralmente tenta descobrir quem que é, tem aquele mistério, aí ele deixa pistas, né? Pro pessoal tentar encontrar ele, enfim. Nesse caso, o seriado já deixa logo de cara quem que é, né? O serial killer. Então, explicando mais ou menos assim, fazendo uma sinopse, né? É um caso, você tem um caso de um serial killer que ataca mulheres, e aí só que uma dessas mulheres sobrevive ao ataque dele, e ela fica com umas sequelas assim que parecem coisas que afetam a memória dela, como se a realidade dela se modificasse diante dela, sabe? E aí inicialmente você acha que realmente ela tem um problema de memória, ou alguma coisa assim mental, alguma sequela, né, do ataque. Mas na verdade isso tem relação com o elemento de ficção da trama. Eu não vou revelar muito aqui para não dar spoiler. Mas aí ela trabalha tipo num jornal e ela é interpretada pela Elizabeth Moss, né? Essa vítima que sobreviveu, e ela trabalha num jornal onde o Wagner Moura faz o papel de um repórter chamado Dan Velasco, e esse repórter é um repórter que acompanha essa questão de crimes e tal, e eles descobrem lá um corpo de uma mulher que estava desaparecida, e a mulher tem os mesmos sinais de ataque dessa personagem da Elizabeth Moss, né? E aí nisso surge essa questão assim deles aí começarem a tentar desvendar e achar o assassino, né? Uhum. Só que assim, por trás disso, o seriado também mostra o assassino, né? E assim, como que ele se encaixa um pouco, mas desde o começo ele já aparece, e como que é a estratégia dele, né, de cercar as vítimas e tudo, e explica assim as motivações dele, por que ele se transformou aos poucos, né? O seriado vai soltando aos poucos, fazendo flashback e tal, e aí vai explicando esse elemento de ficção que entra lá por volta do terceiro episódio, e vai mostrando as motivações dele, o que levou ele, como que ele usou essa questão aí do elemento de ficção para virar um serial killer e tal, e como que isso tem relação com a personagem da Elizabeth Moss. Então eu achei muito interessante essa inserção do elemento de ficção, porque ela não é feita de uma forma forçada,
O seriado não deixa de ser sobre crime, drama, porque ele não se preocupa em explicar demais, né? Não vai ser vai dar justificativas científicas para isso. Não, ele apresenta só aquilo que é necessário mesmo para inserir esse elemento de uma forma suave. Então é uma coisa feita de uma maneira bem inteligente. Eu gostei demais. As performances, né, dos protagonistas estão muito boas. A Elizabeth Moss, ela já provou, né, no Mad Men, aquele seriado lá, bem famoso, né, se eu não me engano, ele era não sei se ele era da HBO, da AMC, eu não lembro direito. Eu sei que foi um seriado que lançou o John Hamm, né, que hoje em dia está aí no cinema e tal, de vez em quando ele faz uns papéis bem bacanas. Ele fazia o papel do Don Draper lá, e a Elizabeth Moss, ela fazia o papel meio da aprendiz dele. E lá aquele seriado, ela, assim, despontou, junto com ele, foi um dos maiores destaques do seriado, né? Foi. E aí ela teve o Conto de Aia também, The Handmaid's Tales, que é outro seriado de bastante sucesso dela, que eu não vi, não conheço, mas é muito bem falado aí pela crítica, né? Então, ela é uma ótima atriz, essa Elizabeth Moss. Infelizmente, ela não teve muita chance no cinema. Eu não estou lembrado aqui de nenhum papel dela de muito destaque em filme e tal. Eu acho que o Homem Invisível, eu acho, mas não é muito não sucesso. É verdade. Esse Homem Invisível eu assisti, achei interessante, mas ele é mais alternativo, né? Assim, os maiores sucessos dela acabam que estão em séries, mas ela é uma ótima atriz. E mais uma vez ela prova isso aqui, ela faz esse papel da mulher que carrega esse trauma e principalmente no começo, quando você ainda não sabe essa questão se é a cabeça dela, se ela tá se ela tem algum problema mental ou se ela tem só um problema de memória, e ela transparece esse desespero, é uma pessoa que não sabe que tá perdida mesmo, né? E ela transparece isso muito bem. E o Wagner Moura, cara, mais uma vez provando aí que tem espaço mesmo, né? Em Hollywood, lá nas séries, e já fez alguns filmes aí também de sucesso, e curiosamente vai estar no filme que eu vou falar daqui a pouco. Ele fez uma participação bem pequenininha, mas está lá também, né, no filme do Agente Oculto. Então ele está provando aí, o inglês dele está muito bom, melhorou demais, e ele no Narcos lá, ele estava bem mais cheinho, né? Fisicamente, nesse ele tá magro, fisicamente tá bem diferente lá do Narcos, mas ele tá muito bem. Ele faz um papel eu não entendi direito a nacionalidade dele nesse seriado do Iluminadas, porque ele fala português, mas ele tem um nome latino, Dan Velasquez. Então, aquelas coisas de Hollywood, né? Carmen Sandiego, né? Capital do Brasil é Buenos Aires. Aquelas coisas, né? Representação bem ruinzinha da galera latina, enfim. Mas ele está muito bem, ele acrescenta muito no seriado. Ele tem umas camadas diferentes, o personagem dele, porque é um repórter que tem um pouco de problema com alcoolismo, passado meio complicado, aí divorciado, então ele traz um elemento também diferente e bem bacana. Nossa, ele tá pau a pau ali com a Elizabeth Moss nas cenas que eles dividem, não fica devendo em nada. E gostei demais, viu, do seriado, da performance dele. Então o resultado final é bem positivo. Quem gosta desse gênero aí, né, de crime, drama, com esse twist aí, né, do elemento de ficção que eu falei, mas nada assim que vai distrair demais, né? E só para destacar também, o Jamie Bell faz o papel do assassino em série, e ele tem um equilíbrio muito bom na atuação dele entre essa questão de ser um cara frio e, ao mesmo tempo, muito assustador, sabe? Sei. Então é aquele cara que não demonstra muita emoção, mas dá medo. E cai certinho no papel. Cai muito bem também o Jamie Bell. Então gostei demais, tá lá na Apple TV Plus, quem se interessar aí, né, fica a recomendação, muito legal o seriado. Ele fez tanto sucesso que, assim, o pessoal ele é baseado num livro,
e chegou a ser pensado aí que poderia talvez ter uma continuação, mas a história é bem finalizada, não deixa muita ponta, então assim, acaba que esvaziando essa necessidade de uma sequência. Eu acho que seria... A própria Elizabeth Moss falou que estaria aberta a isso, uma vez que eles já criaram esse universo aí, mas eu sinceramente não Melhor vejo, deixar sabe? quieto, né? Melhor deixar quieto do jeito que tá, porque, né, o pessoal tem essa mania aí de, mas eu queria ver mais e tal, mas se for para estragar, é melhor deixar quieto, né? Verdade. Então, eu gostei demais da série, viu? Muito bacana. Legal, legal. Então, assim, resumindo, é uma ficção científica que ela funciona dentro do roteiro bem, né? E não fica... Na verdade, assim, como eu falei, eu não classificaria o seriado como ficção. Ele Sim. tem um elemento de ficção que leve. ajuda, é bem leve, assim, que é importante para a trama, né? Entendi. Mas o que acontece é que ele foi inserido de uma maneira tranquila. Ele não distrai, porque não é aquela coisa que nem eu brinquei, às vezes quando eu mencionei, não é que pousa um disco voador lá do nada, não bem, entendeu? Não é nada nesse nível, não é nada assim, Indiana Jones naquela caveira de cristal lá, que é culpa dos ETs. Não tem nada, não tem nada disso. O seriado ele continua sendo crime, drama, só que ele traz esse elemento de ficção para dar uma diferenciada, né? Justamente para diferenciar, entendeu? Para trazer uma coisa diferente nesse gênero aí que tá um pouquinho manjado, né? Assim, enfim, já foi bem explorado. Até American Horror Stories, como é que é? American Horror Story, né? Já tá na 11ª, né? Então enfim, né? Esse aqui não é true crime, não é nada disso, até porque tem esse elemento de ficção aí que quem assistir vai ver que definitivamente não é true crime, mas ele tem uma pegada, ele lembra em vários aspectos assim aqueles clássicos de assassinos em série e tal, mas com esse twist aí. E a Elizabeth Moss e o Wagner Moura, só pela interpretação deles já valeria, que eles estão muito bem. Então é um gol da Apple, então. Mais um gol da Apple, Olha aí. Legal. É isso aí. Então, e o post de quarta-feira? Polêmica. Ratinho. Oi, tudo bom? Boa noite. Quer dizer, assim, eu como sou um cara assim, né, com a mente pura, eu li e falei assim, nossa, mas é a história de um programador, um cara que ganha dinheiro para fazer programas de computador. Como é que é isso aí, Jeff? É isso mesmo? Ela queria fazer uma homepage, entendeu? Aí ela queria fazer uma homepage, e aí outras amiguinhas dela falaram, olha, é um programador muito bom, entendeu? E aí... Só que não. Só que não, né? É um garoto de programas só que ele faz outros tipos de programa. Exatamente, né? Pois tira as crianças da sala, né? Opa, pois é. Não, é um filme adulto, né? A gente tá brincando, mas é um filme adulto que toca sobre alguns aspectos, né? Polêmicos, né? Mas, assim, reais, né? Assim, de certa forma, né? Na nossa sociedade, como eu comentei lá no post, lá, né? Quer queira ou não, a prostituição... Há toda uma discussão sobre se deveria ser regulamentada ou ter uma proteção maior. Então, alguns países na Europa conseguiram fazer é até estranho, né? Existe uma regulação nisso, né? Mas já aqui na quebrada latina, né? Assim, eu particularmente, né? Como eu falo, Money for Nothing, Chicks for Free, né? Do Dire Straits, eu não curto muito, mas teve até a piada, não. Então significa, não, tem situações que você acaba lidando, então, até porque tem alguns rituais que, na minha opinião, são meio idiotas, né, como despedir de solteiro, né, que eu acho muito estranho, enfim. Ou até, como o Raimundos falaria, né, então, assim, tá presente muito na vida, tanto privada quanto pública, né? Como
o apelido que o anexo 4 da Câmara tinha, né, de Motel Canarinho, nos anos 60. Claro que era só nos anos 60, viu, gente? Lógico. Mas isso não era na França, não, que acontecia? Eu achei que fosse só lá. Não, eu errei. Na verdade, eu acho que era na França, na Câmara dos Deputados da França. Eu acho que existe um anexo 4, isso aí, exatamente. Então, tipo assim, mas sim, é a história. A história é a história de a Nancy Stokes, né? Que ela tem 55 anos, né? Já madura. E ela é viúva, né? Uns 3 anos, se eu não estou errado. E aí ela estava toda naquele processo já, né? De depressão, já começando depressão. E aí, no caso, as amiguinhas dela chegam e falam: olha. Que tal você, né, contratar esse serviço desse lindo programador, né? E que no caso é o Daryl McCormack, né? Daryl McCormack. Isso. E aí ela contrata para ver de qual é, né? E aí eu acho que o filme tem os seus bons momentos e alguns nem tanto, né? Então vamos começar pelos problemas, né? Teve duas críticas que eu tenho que concordar. Às vezes o filme ele poderia ter sido mais esperto em não entrar em alguns assuntos para até não simplificar ou idealizar, né? Isso seria um pouco mais prudente. Outra coisa também é o ar meio teatral, sabe? Isso aí realmente está presente no filme, né? Isso é uma parte poderia ter sido mais orgânico, né? Mesmo porque basicamente fica num quarto de hotel, né? Que ela aluga, né? E aí ele também vai é engraçado porque ele tenta fazer um trabalho profissional, né? Só que flerta muito com a conexão. Só que ela já fica na dúvida pensando numa transação, entendeu? E depois ela descamba para uma relação que não é o que você imagina que seria a relação, enfim, né? E aí tem um porquê que ela faz isso e tal, então eu acho que o filme acerta em alguns momentos e erra em alguns outros, né? Mas com um acerto, eu diria, sem sombra de dúvida, que o desempenho da Emma Thompson tá excelente, né? Eu ia justamente perguntar isso, porque ela é uma excelente atriz, ótima atriz, a gente sabe. Uhum. Mas geralmente ela faz papéis um pouco mais conservadores, né? Exato, digamos assim. Exato. Esse ar britânico dela e tal. E como tá lá. Como é que ela tá aí? Porque, ironicamente, ela é uma professora aposentada, né? E ela mesma começa a se perguntar sobre algumas coisas. Então, na verdade, o filme acaba sendo um grande momento terapêutico, né? Não por um meio muito, né? Parece que a intenção foi justamente essa, pegar uma mulher que você olhando assim para o estilo dela, você fala nunca, né, que ela faria algo assim, mas é uma mulher dessa que está se reavaliando, né? Exatamente, e aí ela passa porque ela tinha um casamento que não era satisfatório, né, em termos sexuais, né, e nossa, ela vai tocando sobre alguns pontos e ela vai puxando para cima do próprio o Léo Grande, né? E ele falou: não, peraí, você tá passando um ponto, né? E aí e aí coisas acontecem. Mas realmente é um filme interessante porque ele tem uma perspectiva feminina que é diferente de Além da Mulher, né? Que é uma referência, né? Ele vai mais além, né, em alguns aspectos. Porque o Além da Mulher, ele tem essa visão bem mais conto de fadas, né? Exatamente. Que é aquele velho truque, né, da aposta, lembra? Que é muito antigo. Sim. Da aposta, vou torná-la uma dama e tudo e tal, né?
E ela, né, vira gata borralheira, e, enfim, né? E aqui não, o objetivo é um pouco mais além, né? É Uhum, mais real, entre aspas, né? Então o entendi. final pode ser um pouco polêmico, mas já que estamos falando no final, rapaz, eu acho que a cena final, que é bem. Existe um nu, né? Tem um contexto, né? O que é coisa rara no cinema, né? Uhum. Tinha um diretor aqui em Brasília que era famoso por chamar menininhas novas e fazer um nu, né? Assim, quando você tem um contexto, né, aí é outra experiência, outra coisa, né? E ali tem todo um significado, né? E essa Sim. cena tem realmente chamado muita atenção, e a Emma Thompson tinha comentado, e sim, faz muito sentido, sabe? Então, resumindo, é um filme polêmico, né? Mamilos, né? Mas ele é um pouco comédia, ele é um pouco comédia, o diálogo é interessante, inteligente, né? Às vezes ele erra num idealismo, numa simplificação, e alguns momentos ele acerta muito em alguns insights, sabe? Então, Uhum, realmente. E é engraçado, porque praticamente fica só eles dois, né? É, uhum. e no quarto, basicamente isso, né? Mas mesmo assim é um filme bem interessante, tem Então dado muito pra falar. parece quase uma peça teatral, né? Exatamente. Caberia bem num teatro também. Caberia fácil. Eu acho que alguém vai reaproveitar essa ideia e ir um pouco além, com certeza. Com certeza, com certeza. E tá nos Legal, cinemas, né? Tá nos cinemas ou no legal. Hulu, quem tem VPN. Não estou falando, ouvi falar que as pessoas que usam VPN, né? Aí podem. Conseguem acessar, né? Existe essa É, lenda aí. É existe essa verdade. lenda. E vem Muito cá, e falando, bem. falando em lenda, existe um tal de agente oculto aí. Esse cara é Pois real? Como é que é, é? vamos sair aí do Léo Grande para um orçamento gigantesco. Porque Ah! Boa. esse Agente Oculto aí, o filme recente, a mais nova superprodução do Netflix, que o Netflix está. O CFO lá, né? Deve ser aquele cara, o velhinho do Jurassic Park lá, porque o negócio lá tá rasgando dinheiro. O negócio lá é. Não vamos poupar despesas. Então, esse filme ele é baseado num livro, né? Esse Agente Oculto, num livro do mesmo nome, e ele demorou muito para sair do papel. Então, mas você pensa assim, poxa, esse filme, né, e tal, mas por quê? A meu ver, a minha ideia, por que que eu acho? Porque o livro, ele é como se fosse uma colagem de clichês, digamos assim. Ele bebe de várias fontes, sabe? Então, Uhum. tem James Bond, tem Jason Bourne ali, tem John Wick. Então, assim, é uma coisa que a gente já viu, né? De uma forma ou outra, a gente já viu em vários outros filmes ou franquias. Então, nenhum estúdio estava disposto a arriscar a grana que era necessária para, tipo assim, fazer esse filme sair do papel. E aí os irmãos Russo, né, os Russo Brothers lá, aqueles que dirigiram vários filmes da Marvel, Uhum. e os principais aí, os últimos dois filmes lá dos Vingadores e tal, eles aproveitaram uma folguinha que eles tiveram aí, e escreveram o roteiro, só que como eles ficaram muito ocupados lá, isso foi em 2015, e aí eles ficaram muito ocupados para dirigir o filme ficou meio que engavetado, nenhum estúdio quis comprar a ideia, e aí veio o Netflix, que tá nessa coisa assim, né, tipo assim, vamos lá, vamos fazer as coisas aí. E aí o Netflix resolveu bancar, porque os irmãos russos falaram, a gente precisaria de um orçamento grande para botar essa visão na tela, porque a gente vai precisar de muitos efeitos especiais, né, então, qual que é a história do filme? A história do filme, você tem esse agente da CIA, é um cara que é um ex-presidiário que foi recrutado, em troca da liberdade, ele aceitou ser treinado e virou um agente da CIA para missões mais de assassinato, digamos assim, né? Aquelas Uhum. operações mais secretas da CIA mesmo. Black Ops. Black Ops, tipo isso. E aí, só que no meio de uma dessas missões ele esbarra num segredo, porque ele esbarra nos segredos comprometedores
de alguns chefes dele, né? Uns Uhum. superiores dele. E aí, a partir desse momento, ele já vira um alvo dessa galera, e aí ele começa a ser caçado e precisa fugir, né? Uhum. Precisa fugir. E aí, no meio disso, ele se envolve também numa questão, porque para achar ele, o pessoal vai atrás do ex-mentor dele, que é da CIA também, um cara que já estava meio que aposentado. Só que aí tem uma sobrinha desse cara, que é meio que. E esse agente 6 tem uma ligação com essa sobrinha, como se fosse a única família dele, digamos assim, né? Sei. Apesar de não ser sobrinha, mas é uma sobrinha do mentor dele. Então, e aí ele decide ir ajudar a resgatar essa sobrinha do mentor dele. E aí, nesse meio aí, ele se junta com outra agente, também da CIA, que acaba se envolvendo nessa questão lá, que estava na operação lá, que deu tudo errado. E aí a CIA, esses superiores dele que querem eliminar ele, bota assim, vamos contratar quem for necessário para pagar esse cara, né? O momento John Wick. Então aí, pelo que eu falei, você fala essa sinopse, eu já vi esse filme, pelo menos eu já vi uns 3 filmes desse, né? Sim. Pelo menos e tal, como eu falei. Então, no que esse filme tenta se diferenciar? Então, ele tenta se diferenciar nessa questão tem essa questão da espionagem, tal, do agente, e aí as lutas e a questão dos tiros e tal, é bem John Wick, aquela coisa bem rápida, é lógico que não chega a ser o Gunfu, né, que eles chamam lá, que é o estilo do John Wick, não chega a ser aquilo, mas se aproxima, e é isso intercalando cenas de ação grandiosas, aquela coisa, cenas de... Então esse filme, ele gastou, o pessoal estima aí que o Netflix gastou mais de 200 milhões de dólares Fácil. para fazer esse filme, com certeza grande parte disso foi para os diretores, né, os irmãos Russo, e também para os astros aí, que aí você tem um trio de protagonistas, né? Você tem o Ryan Gosling, que faz o papel do Agente 6, esse agente aí, o protagonista. Você tem a Ana de Armas, que é a atriz que faz o papel dessa outra agente da CIA, que ajuda ele aí nesse negócio, para tentar fugir, né, e não ser assassinado e resgatar a sobrinha do amigo dele, do mentor dele. E você tem um Chris Evans, que é o famoso Capitão América lá, só que fazendo o papel de um vilão totalmente insano. Cara, fora da casinha. Fora da casinha total, caos total. O negócio do cara é entropia total. O negócio é causar caos. E ele tá muito bem, viu? Já aproveitando aí para falar do elenco, né? Ele tá muito bem, o Chris Evans. Deu certo, tá com um bigodinho de malandro lá, mas ele se entrega, parece que ele tá querendo arriscar. Agora que saiu desse negócio aí da figura do Capitão América, né? Aposentou o escudo lá na Marvel, e aí ele já fez um seriado bom, né? Da Apple TV Plus de drama, que ele faz o papel no advogado e o filho dele é acusado de assassinar um colega. Ele já tá muito bem nesse drama, não tira a camisa nenhuma vez. E aí nesse filme aí ele também tá nesse papel diferente de vilão e tá bem, tá bem. A química dele com o Reynolds deu certo também, os dois fazem um papel bom, assim, são bons antagonistas. E aí, essa questão, né, como eu falei, o diferencial do filme acaba sendo esse negócio da ação, realmente tem cenas muito espalhafatosas, só que eu acho que, apesar deles capricharem também nos efeitos práticos, tem muita coisa e tal, exagera nos efeitos especiais, e ainda a tecnologia não avançou o suficiente para você não perceber, né? E você percebe, tem explosões, tem coisas que é tudo digital, então salta um pouco aos olhos e acaba subtraindo, né? É uma coisa que esses últimos filmes do James Bond conseguiram tirar de letra foi isso. Você quase não vê efeito especial, assim, não fica tão assim, coisa que distrai tanto, né? Mas nesse filme não, dá para você ver que apesar dos mais de 200 milhões, talvez ainda faltou um pouquinho mais de tempo ou de investimento, né? Ou talvez simplesmente porque eles exageraram no uso aí de efeitos digitais. Então o filme fica devendo um pouco nesse sentido, mas os irmãos Russo, eles já provaram com esses filmes aí da Marvel que eles sabem dirigir esse tipo de cena, eles sabem
gerenciar esse tipo de filme grandioso, então o resultado ainda é bom. O Ryan Gosling está muito bem, ele tá num estilo assim meio descolado, sabe? Porque esse cara, ele é como se, ele interpreta o cara como se realmente ele não tivesse uma personalidade própria, sabe? Uhum. Ele é aquela máquina de matar, assassino e tal, e ele demonstra em uma coisinha ou outra uma personalidade, mas em traços bem pequenos, e ele faz esse papel muito bem. O Ele Drive, tá. né? Drive ele já tinha feito isso. Uhum. Pois é. E aí ele faz isso, ele transparece em alguns momentos, mas ele tá muito. E nas cenas de ação, ele tá tirando de letra também. Parece que se dedicou bastante nisso, treinou bastante. Tá muito bacana. A Ana de Armas, ela já provou lá no filme do James Bond, que leva jeito, né? Para esse tipo de papel. E aqui ela também tá muito bem. Não tem nada a reclamar da performance dela, então. E como eu já falei do Chris Evans, né, também. Então, aí é que tá, assim, o filme, ele é um filme de ação legal, vai divertir, vai entreter, vai gerar, assim, emoção, né, só que não traz, como eu falei, não traz nada de novo pro gênero, não tem nada de inovador, sabe? Por isso que ele não vai se transformar num clássico desse estilo, dificilmente. Você vai olhar daqui a alguns anos e falar, nossa, lembra daquele Agente Oculto, né? Não foi igual um John Wick que, sabe, veio do nada assim e com muito menos investimento gerou um produto, porque ele inovou, né? O John Wick, ele trouxe um diferencial, além de trazer um universo bem interessante, né? Como se fosse uma sociedade oculta de assassinos que tem toda uma como quase uma seita ali, né, coisa assim, Illuminati, né? E além disso, ele inovou na questão da ação, a gente nunca tinha visto nada igual aquilo. Então, esse não, a gente já viu, né, muita coisa por aí parecida, mas é aquela coisa, ainda vai divertir, ainda vai um bom filme de ação e tal, mas nada assim que vai revolucionar, entendeu? E aí o Netflix pensou nele, até por isso que eles toparam com uma franquia, só que resta saber se vai, né? Se vai virar a mesma franquia. Depende aí não só da reação do público. A nota do IMDb tá bem razoávelzinha, acho que é 6,5, alguma coisa assim. 6,5 exatamente. A crítica foi meio morna, assim, não teve nada, né? E aí tem que ver se o Netflix ainda vai ter grana, porque estão perdendo muito assinante, né? Para financiar uma continuação desse nível aí. Vamos ver. Mas assim, fica aquela dica. Como tá lá no Netflix, para quem já tem assinatura e tá atrás de um filme de ação divertido, tá valendo. Assim, e falando em contraste, né? Realmente tem um ponto de contato com o Bourne, né? Porque tem várias cidades e tudo mais. E o pessoal tinha comentado de alguns descontos, né? Possíveis descontos, né? Ou até, assim, um dinheirinho, né? Para escolher algumas cidades e tudo. Como cenário, você acha que valeu a pena nesse aspecto? O filme ganhou mais escala? O que tu achou? Eu achei que eles fazem uso de muitas locações externas mesmo, então você vê que eles passaram por várias cidades, e isso dá um ar de realismo ao filme, né? Bem maior. E só que eu acho que talvez eles foram ousados até demais, porque você tem cenas durante o dia em cidades conhecidas e tudo, só que aí eles abusam dos efeitos nesses momentos, e aí durante o dia fica mais difícil você esconder efeito digital, né? Entendi. Então você tem filmes que sabem esconder melhor os seus efeitos digitais, digamos assim. Então como ele ousa demais e ele não faz questão de se esconder em nada, acaba que ele distrai em alguns momentos porque, né, eles não tomaram talvez o cuidado necessário, mas em termos de locações que eles usaram, o filme, nossa, é show, assim, rivaliza com James Bond, que James Bond geralmente tem essa característica, né? De usar muita locação externa e tal, e viajar pelo mundo e ter várias cidades. Esse também tá rivalizando, tá nesse nível aí. E outra coisa que eu esqueci de falar também, a participaçãozinha do Wagner Moura, como eu disse antes, tem um papelzinho bem pequeno, mas bem legal, bem engraçado. Ele tá
é bem diferente nesse papel aí que ele faz, uma participaçãozinha pequena, mas bem engraçada, bem legal. Ah, legal, bacana. E tá em popularidade número 1, né? Você viu, né? No MDB. Que louco, né? Porque a galera tá vendo pra caramba, né? Com certeza o pessoal lá no Netflix, lá quando eu acho que ficou algum tempo lá em primeiro lugar, né? Do mais visto e tal. Porque com certeza foi um investimento muito grande e, como eu falei, é um bom filme de ação. Nada revolucionário, não é nenhum, como eu falei, né? Nada que vai virar um clássico. Mas vale a pena, é divertido e as cenas de ação bem bacana. Muita perseguição de carro, explosão, tiro. Muito, muito, muito legal. E deixa ponta para essa questão que eu falei de uma possível continuação, né? Vamos ver. Tipo uma franquia, né? Entendi. Isso. É um bom pipocão, então. Um bom pipocão. Entendi. Com certeza. Então é isso aí. Então vamos agora lá para a parte da sobremesa, né? Aquele momento em que a gente vai dar alguma dica. E aí, como eu já dei um pequeno spoiler aí no início do episódio, eu vou reciclar uma dica minha, né? Que eu dei no blog em 2014. Longínquo 2014. Mas por que eu vou reciclar? Primeiro lugar, porque esse é simplesmente o post mais popular do nosso blog, do Mexido Digital, né? Inexplicavelmente, eu não sabia que ia ser tão popular assim. Foi uma dica bacana, uma coisa que eu implementei aqui mesmo em casa, mas não sabia. Então, as nossas visualizações, a gente é um blog que não tem tanta visualização nos posts, na média de, sei lá, no máximo 500 por post, alguns posts, mas esse tem 250 mil visualizações. Então, teve muito comentário, muita gente tirando dúvida. E outra porque eu acho que ainda é uma dica que é válida e atual, né? Então, qual que é a dica? É como usar um fone Bluetooth em qualquer TV ou aparelho com saída estéreo. Então, hoje em dia, que essa questão do fone Bluetooth ele está bem popularizado para celular, então você tem, hoje em dia você acha muito barato, a partir de 60, 80 reais, às vezes você acha esses fones Bluetooth, né? Que você bota intra-auricular ou até aqueles externos para usar no celular, está muito comum. Só que nas televisões, infelizmente, ainda só os modelos de médio para cima, né, os mais altos, digamos assim, os mais tops de linha que estão vindo com Bluetooth já de fábrica. Então, por exemplo, se a TV já tem o Bluetooth, aí você pode já pegar um fone seu, ou de celular, ou qualquer outro fone de Bluetooth e se conectar na TV e beleza, e ouvir, né? Eu acho que é uma dica bem legal e fez muito sucesso, por quê? Porque tem muita gente assim, eu, por exemplo, né? Assim, a minha esposa, às vezes ela gosta de dormir mais cedo, e aí eu gostava de ficar assistindo coisa, quando a gente tinha uma TV só, gostava de ficar assistindo coisa até mais tarde, e aí para não incomodar, botava o Bluetooth, só que a minha TV não tinha Bluetooth. Ou então, assim, depois que a gente teve filho, aí mesmo se eu quiser assistir até um jogo de futebol, na sala, algum evento esportivo, alguma coisa que não seja filme, eu tenho que ou baixar muito o volume, então eu boto um fone Bluetooth e acabou. E aí eu posso, né, assistir tranquilo. Então acaba que é uma dica bem válida aí para quem tem uma situação parecida com a minha, que no caso assim, né, a pessoa que mora sozinha e tal, talvez não tenha tanta utilidade. Mas até para se isolar do som externo, né, às vezes é legal, se você quiser também. Então, eu vou deixar o link aí da dica no roteiro desse episódio, né, do podcast. Lá no roteiro vai ter o link do post completo que explica tudo, mas vou dar um resuminho. Basicamente, para fazer isso funcionar, você precisa que o aparelho tenha uma saída estéreo, ou uma saída de som que você consiga converter para estéreo, né? Que a sua TV tenha aquela saídazinha de fone de ouvido mesmo, que você colocaria um fone lá com fio, né? Ela tendo isso, aí você pode comprar um aparelhinho que vende lá no AliExpress, no Mercado Livre você também deve achar. Eu vou deixar o link aí também no roteiro desse aparelhinho, que também está no post. É um aparelhinho que ele funciona tanto como receptor Bluetooth como transmissor. Aí nesse caso você vai ligar ele como transmissor, porque ele vai pegar o som da TV, ele tem um lado que é um estéreozinho de fone, você vai conectar na saída de som da sua TV, e ele vai jogar esse som
para o fone Bluetooth. Então ele vai funcionar como um transmissor. Aí você liga ele lá, aí ele precisa de uma energiazinha, só que aí o legal é porque você usa uma própria porta USB da sua TV. Né? Que geralmente não serve para nada. Que aí você vai conectar o quê? Talvez um HD, alguma coisa ali, para né? Para ver uma foto, um arquivo de vídeo, mas hoje em dia praticamente todas as TVs já tem vários anos aí que estão vindo com uma porta USB. Então, você só conecta lá no USB e liga lá a energia nele e pronto, acabou. Aí quando você quiser usar ele, se você quiser não deixar ele ligado, ele tem um botãozinho lá de liga e desliga, senão você deixa ele ligado. Conectou o seu fone, fez o pareamento, né, do fone Bluetooth que você tiver com ele uma vez, aí pronto. Aí próximas vezes ele já vai conectar automático quando você ligar o fone e ligar ele. Então aí pronto, ele tem um delay? Tem. Pouca coisa, mas nada que atrapalhe, nada que seja demais, como qualquer transmissão Bluetooth vai ter, desde que o seu fone seja razoável, legal, né? E que você não tenha nenhuma fonte de interferência, como um babá eletrônico, um roteador muito perto, que pega essa mesma frequência do Bluetooth. Nada que atrapalhe demais. Então é uma solução bem simples. Esse adaptadorzinho custa R$70 com frete grátis lá no AliExpress. Você tem outras opções? Tem. Você pode comprar um aparelhozinho daqueles Chromecast, né? Ou Amazon Fire TV, que aí eles já vão poder fazer isso pela sua TV, de transmitir o som via Bluetooth. Só que esses aparelhos não vão funcionar para TV aberta. Só vai funcionar se você estiver usando algum aplicativo, tipo Netflix, HBO Max, YouTube, pelo aparelho que transforma a sua TV em Smart. Agora, tem muita TV, por exemplo, a TV do meu quarto é uma Smart TV, só que ela não tem Bluetooth. E não então, é de entrada. Não é de entrada, é um modelo intermediário. Então, então, assim, é uma coisa que infelizmente ainda não está tão popular você ter Bluetooth nas TVs. Então, nesse sentido, é uma solução barata para quem já tiver. Às vezes você tem uma TV boa que você não quer, né, se livrar. E, como eu falei também, não é só para TV. Qualquer aparelho com saída estéreo vai funcionar. Então, digamos que você quer tirar onda com o seu Walkman. Você pode falar, pô, eu tenho aqui um Walkman, que a galera mais nova não sabe nem o que é, né? Você taca aquela fita cassete dentro dele, bota esse negócio lá e você pode usar seu fone Bluetooth com um Walkman. Olha aí, que beleza, hein? Que beleza. Aí tá com um problema. Aí na época era um choque de realidades, é um choque temporal, né? Tipo assim. Isso. Mas funciona, qualquer coisa com saída estéreo vai aceitar. Então, eu achei legal deixar registrada essa dica aqui também no podcast, porque afinal de contas foi um post bem popular, né? E é uma dica que ainda pode ser útil aí para muita gente. Sim, com certeza. Não? Então vai lá, Jeff, qual que é a sua dica? A minha dica é meio safadinha, mas é um safadinho diferente, porque, na verdade, é a continuação de uma dica anterior. E é para você, sapatinho verde, declarado ou em potencial. Não, que isso, não. Todo mundo tem um sapatinho verde. Com certeza. Lá pode estar lá no fundo do armário, mas todo mundo tem um sapatinho verde. O que eu tô falando? Do par perfeito para aquela dica anterior do Belas Artes, né, à la carte, né, do streaming do pessoal do Belas Artes, daquele post anterior, né, e agora a Natural é o irmão grande, né, que é o MUBI, né, que ele é o Netflix do cinema arte, né, basicamente, né, ele tem um acervo muito bom. Os preços, então, vamos falar dos preços, né? Assim, o preço hoje em dia, né? Se você comparar com o Netflix, é mais baratinho, né? Então tá R$ 89,90, né? 3 meses, né? Aí dá R$ 29,97 ou R$ 214,90 por um ano, né? Que dá mais ou menos R$ 17,91. Se você for estudante, você paga mais barato, né? Você paga como fosse uma meia, né? E aí você paga apenas R$18,90, né? E o legal desse serviço é que eles também servem
de casa para vários festivais. Tem um festival do Almodóvar, tem lançamentos, como no caso foi o streaming que recebeu o Drive My Car, né? Tá para receber um novo agora. Então, ele é um bom filme para conhecer obras clássicas, né? Sem gastar nem tanto assim, né? Assim, é bem mais caro do que o Belas Artes, mas tem um acervo muito bom. Eu deixei no link lá o link para você já cair já no acervo, né? E dar uma olhadinha, né? Tem grandes clássicos aí, é bem para nenhum sapatinho verde botar defeito, né? Legal. Isso. Então vamos lá agora para aquele momento dos petiscos, que é aquela que a gente fala um pouco sobre o que está por vir, o que a gente está assistindo, quais são as coisas aí que a gente está preparando para, quem sabe no futuro, aí botar no blog. Isso aí. Vamos começar então pelos meus petiscos. O primeiro é uma coisa inusitada, porque eu sou um grande fã dos X-Men. Quem me conhece sabe disso. Eu conheci os X-Men através daquela série clássica dos anos 90, de desenho, que passava na Globo, né, e tal, que tem aquela musiquinha de abertura bem famosa aí, que pega a era Jim Lee, né, dos X-Men. E aí eu assistia, eu fiquei fascinado por aquele desenho, quando veio o filme também dos X-Men no começo dos anos 2000. E aí, depois do desenho, eu colecionei quadrinhos e tal. Tive muitos quadrinhos, gostava principalmente do Wolverine, colecionava as revistinhas do Wolverine e tal. Então, eu não sabia, mas existe uma série de desenho em versão anime dos X-Men. É de 2011, antiga já, de 2011. Mas tá no Netflix, então eu achei que valia a pena dar uma conferida, até porque se for boa, quem sabe, né? Posso dar a dica aí no blog. Tô assistindo, já assisti uns 5, 6 episódios, é curtinho, né? Meia hora só cada episódio. Mas tô achando legal porque é uma pegada diferente, né? Mais oriental, nesse estilo de anime. A história se passa no Japão. Os X-Men meio que fazem ele pega, é engraçado que ele começa como se fosse no final ali da saga da Fênix, como se tivesse tido alguma coisa antes, já começa meio que assim, né, teve aquela saga mas não, ele começa dali mesmo e tal. Aí os X-Men estão meio que assim, sofrendo com a perda da Jean e tal. E aí surge essa missão lá no Japão. E aí o seriado ele tem esses toques bem de anime, aquele desenho mais oriental mesmo, né? E tal, e é uma pegada diferente, eu achei bem interessante, tô gostando, vamos ver aí, se for bacana mesmo até o final, quem sabe aí não pinta no blog, né? Pra quem é fã e no Netflix tem não só esse, mas tem um seriado também em versão anime lá do Wolverine, quem sabe depois eu dou uma conferida também. Além disso, comecei a ver um filme da Sandra Bullock, novo aí, que chama Cidade Perdida. E aí, esse Cidade Perdida aí, ele tem a Sandra Bullock, tem o Channing Tatum, Daniel Radcliffe, que é o Harry Potter, né, pra quem não sabe. E é uma comédiazinha romântica, bem light, tal. Tô gostando, vamos ver se vai ser tudo isso mesmo. Vamos lá, quando terminar eu vou falar, a nota no IMDb tá razoável, mas assim, nada vai ser nada revolucionário, né? É a ideia daquele filme que vai mais divertir mesmo e tal, vamos ver. E além disso, tô lá naquela série da Apple TV Plus, a Blackbird, assisti ao penúltimo episódio, e aí o próximo tá estreando agora, então devo assistir, e também em breve vai estar no blog aí. Tô gostando da série, o final dela deu tá mais dramático um pouquinho o negócio, e tá um suspense interessante aí do que vai acontecer, né? Que é aquela série lá do cara que é condenado, e aí em troca da liberdade oferecem lá para ele tentar ficar amigo de um assassino e tentar arrumar provas claras de que esse cara é um assassino mesmo, porque senão ele vai ser solto, né? E aí vamos ver aí no último episódio, parece que são só 6, uma minissérie, vamos ver se vai ser legal. Mas é isso aí. E você, Jeff, o que você traz aí de petisco pra gente? Pois é, não, Beavis and Butthead detonou o universo, né? Vai ser a primeira para dar
dar uma aliviada, né, e também matar o politicamente correto, né? Aí eu também vou dar uma chance à Princesa, que tá todo mundo falando muito bem, né? Uhum. Tem For All Mankind também, que eu comecei a assistir e aí eu comecei a entender por que algumas pessoas estavam reclamando. Realmente, né? Eu acho que eu entendi. É engraçado porque a série tá cada vez mais épica, né? E tem a minha novelinha, né, preferida, que é o Irmã VIP, Irmã Vep. VEP. E aí eu tá lá assistindo, né? Legal. É isso aí. Tem que acabar uma hora essa Irmã Vep aí. Tem, não, então já tô no final já tô no final já. Aí. Legal. Mas então é isso, Jeff. Temos mais um episódio aí. Sim. Como sempre, vamos deixar aquele comercial do blog. Então, o nosso blog é o Mexido Digital. Esse aqui é um podcast que a gente criou em complemento lá às coisas que a gente está falando do blog, para tentar alcançar em plataformas diferentes. Então, quem quiser conhecer o blog, vai lá no www.mexidodigital.com.br. Esse podcast está no YouTube. Ele está também em outras plataformas, Spotify, Amazon Music, Pocket Cast. Só procurar lá por Baião de 2 Bits que você vai achar. E como sempre, também deixando aquele pedido para quem quiser nos seguir, apoiar esse trabalho aí. Trabalho que não é trabalho, na verdade é hobby. Sim. A gente não ganha nada por isso, a gente faz por amor à arte mesmo. Verdade. Mas qualquer apoio é sempre bem-vindo, né? E críticas também, lógico, a gente quer sempre melhorar. Mas então é isso. Muito obrigado aí, Jeff, por mais essa oportunidade aí. Vamos nessa. Eu que agradeço e vamos lá, vamos que vamos.